Olá, essa é a segunda aula sobre o tema óxidos. E aqui nós veremos a classificação dos óxidos. Começando com os óxidos ácidos, que são substâncias que reagem com água produzindo um ácido, são precursores de ácidos. Óxidos ácidos reagem com bases produzindo sal e água. Os óxidos ácidos são formados por, além de oxigênio, a metais ou ainda metais de carga elevada. Acompanhe os exemplos: o trióxido de enxofre reagindo com água, produzindo ácido sulfúrico; o dióxido de carbono reagindo com água, produzindo ácido carbônico. No caso da reação entre o trióxido de enxofre e o hidróxido de sódio, a formação do sulfato de sódio. Na reação entre dióxido de carbono e hidróxido de cálcio, formação de carbonato de cálcio e água. E aqui um óxido envolvendo um metal de transição de carga elevada, o óxido de cromo 6, produzindo ácido crômico, um ácido um tanto incomum. Os óxidos ácidos são também chamados de anidridos, pois tratam-se de substâncias advindas de ácidos por processos de desidratação. Óxidos básicos reagem com água produzindo bases. Óxidos básicos podem reagir com ácidos produzindo sal e água. Os óxidos básicos são formados por oxigênio e metais alcalinos ou alcalino-terrosos. Em alguns casos, também metais de transição de carga mais baixa. Acompanhe os exemplos. Óxido de sódio e água produz o hidróxido de sódio. Óxido de sódio e ácido clorídrico, cloreto de sódio e água, sal e água. O óxido de cálcio, a cal virgem, sendo hidratada, produzindo hidróxido de cálcio, ou ainda o óxido de cálcio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de cálcio e água. Os óxidos neutros não reagem com água, nem ácidos e nem bases. E são apenas três: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio ou monóxido de dinitrogênio. Já os peróxidos apresentam em sua estrutura O2 2-, são dois oxigênios ligados com carga 2-, distribuída pelos dois oxigênios. São comuns peróxidos de alcalinos, alcalino-terrosos, e o importante peróxido de hidrogênio. Os peróxidos de alcalinos e alcalino-terrosos reagem com água, produzindo os hidróxidos correspondentes e peróxido de hidrogênio, e podem ainda reagir com ácidos, formando sal e peróxido de hidrogênio. Já os óxidos anfóteros, eles reagem tanto com ácidos como com bases, e são formados por metais representativos, metais de transição ou ainda semimetais. Alguns óxidos são formados por elementos que apresentam diferentes cargas e diferentes óxidos. Acompanhe o exemplo do cromo. O cromo 2 tem caráter básico. O óxido de cromo 3 tem caráter anfótero. E o óxido de cromo 6 tem caráter ácido. Aqui o aumento da carga aumenta a acidez do óxido. Os chamados óxidos duplos, mistos ou salinos são formados por mais de um óxido do mesmo elemento e é muito comum para minerais e minérios. Para finalizar, hidretos e carbetos, que são são classes de compostos muito especiais. Os hidretos, nós temos o hidrogênio como sendo mais eletronegativo. Hidretos reagem com água, produzindo gás hidrogênio. E no caso dos carbetos, nós temos o carbono como sendo o elemento mais eletronegativo do composto. Um importante exemplo é o carbeto de cálcio, que reage com água produzindo hidróxido de cálcio e liberando o gás acetileno. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.